Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Isabela, né? Isso aqui vai ser mais uma aula no âmbito da versão remota do nosso curso de extensão Sintaxe até embaixo. Dessa vez, o nosso foco será o modelo exoesqueletal e a reanálise de palavras no ensino de língua portuguesa. Os tópicos que eu pretendo abordar são os seguintes: os modelos construcionistas e as possibilidades de aplicação no ensino. Vou retomar um pouco a morfologia distribuída que a gente viu na minha outra aula, que a gente viu com a interdisciplinaridade com a literatura. Vou abordar mais especificamente o modelo exoesqueletal e a aplicação desse modelo exoesqueletal na reanálise de palavras, prefixos e particípio passado mais especificamente. Esses tópicos, eles serão abordados tendo em vista os objetivos do nosso projeto de extensão e do nosso curso, né, ao qual esse curso está, na verdade, vinculado, né, que é o nosso projeto de extensão Gramática Gerativa na Educação Básica. E aí, esses objetivos, eles focalizam principalmente as atividades metalinguísticas que estão relacionadas a um tipo de análise voltada para a descrição, por meio da categorização e sistematização dos elementos linguísticos. Então, trata-se da utilização ou da construção de uma metalinguagem que possibilite falar sobre a língua. E aí, quando parte integrante de uma situação didática, a atividade metalinguística desenvolve-se no sentido de possibilitar ao aluno o levantamento de regularidades de aspectos da língua, a sistematização e a classificação de suas características específicas. E aí, como eu disse na primeira aula, os modelos teóricos morfológicos que terão ênfase nesse curso e no projeto pertencem ao grupo construcionismo, né? Que surge com um novo olhar para o sistema computacional, que ganha mais uma responsabilidade, que é a da criação de palavras. Né? E aí, apenas para lembrá-los, na primeira aula sobre morfologia, nós enfatizamos o modelo teórico da morfologia distribuída, que tem como principais características o fato de que sentenças, sintagmas e palavras são todos construídos a partir de processos sintáticos. E aí, a consequência disso é a mudança na arquitetura da gramática. E aí, o que antes era considerado o léxico é explodido e o sistema computacional agora possui 3 listas, cada uma delas responsável por diferentes fases da derivação, e nós vimos isso na outra aula sobre morfologia, em que nós enfatizamos esse modelo teórico especificamente, né? E aí, hoje, no entanto, eu vou apresentar a vocês um outro modelo morfológico construcionista que possui uma diferença em relação à morfologia distribuída. O modelo que abordaremos nesse momento é o da exoesqueletal, né, que foi lançado pela linguista Hagit Boré. E quanto à arbitrariedade do signo, né, enquanto que a morfologia distribuída defendia a hipótese, a proposta, né, de que o ponto da derivação em que acontece a convencionalização do significado é que uma raiz toma sua leitura enciclopédica, arbitrária, não composicional, no estágio derivacional que ganha o seu primeiro morfema categorizador. E aí os novos significados provenientes do processo derivacional seriam regular e composicionalmente derivados do seu primeiro significado negociado. Né? E aí, por exemplo, uma raiz PUR, né, torna-se o adjetivo puro quando adjetivada. E com a adição do sufixo nominalizador esa, né, torna-se o nome pureza, sintaticamente derivado do adjetivo puro, né, que era a primeira formação. O significado do nome é composicionalmente, então, derivado do significado do adjetivo puro. E do significado de puro provém, derivacionalmente, o do verbo purificar. Tá? Mais tarde, Marantz, em 2013, ele propõe que o último núcleo de fase, que pode ser um nome, um verbo, um adjetivo, expresso fonologicamente, ou seja, enviado para spell-out, é que delimita essa arbitrariedade. Então, foi uma modificação que ele fez aí com o tempo. Tá? A exoesqueletal, por outro lado, ela vai considerando o mesmo tópico da arbitrariedade do signo, ela vai considerar inúmeros casos em que a raiz aparece em diferentes estruturas, em cada uma delas com um significado não composicional em relação às demais, como na sequência act, react, reaction e reactionary.
tá? E aí a gente tem a mesma formação no português também, agir, reagir, reação, reacionário, tá? Isso aí a gente pode encontrar lá em Borer 2003. Note que o significado de react, que corresponde também ao de reagir, não é composicionalmente derivado do significado do verbo act, agir, e o significado da palavra reactionary, né, reacionário, não é composicionalmente derivado do significado de reaction, reação. Este conjunto de dados conduz Boré a concluir, contrariamente a Amaranthes, que a busca enciclopédica pode ser aplicada em qualquer ponto da derivação de uma palavra complexa. A vantagem nesse modelo é a preservação da morfologia em vários estágios, né? Então, passemos agora a caracterizar este modelo. Vamos começar pelos elementos básicos que o compõem, né? Então, os primitivos sintáticos são as raízes, que ela vai chamar de listemas, e os funtores gramaticais, e a gente vai ver isso mais especificamente daqui a pouco. Há um reservatório de raízes que não estão associados com nenhuma informação gramatical. Ou seja, elas não têm categoria sintática definida, não apresentam um ambiente de inserção morfológica ou sintático específico e não contém marcação morfológica específica, seja ela flexional ou derivacional. As raízes são índices fonológicos sem nenhum conteúdo conceitual também. No processo de formação da estrutura sintática, as raízes se concatenam, então, aos funtores, e em seu ambiente de concatenação, aí sim elas são categorizadas. Como eu disse, além dos listemas, que são essas raízes, né, há ainda, no modelo da gramática, os funtores, tá? E esses funtores, eles podem ser... nessa gramática, há funtores do tipo lexical, tá? E também há funtores gramaticais. Esses funtores são definidos pela gramática universal, fazem parte de um reservatório finito e são classificados em funtores categoriais, que ela vai chamar de C-functors, e funtores semânticos, que ela vai chamar de S-functors. A responsabilidade desses itens funcionais é designar as funções sintáticas e semânticas que terão valores de verdade rígidos através da derivação dos contextos. Ou seja, os funtores são responsáveis por projetar, tá? E também licenciar nós funcionais e lexicais. Alguns exemplos de funtores são os determinantes, tá? Os marcadores de tempo, os auxiliares, os marcadores de nome e muitos outros, tá? Tendo sido apresentados aí os funtores, iniciemos, então, por caracterizar cada um deles mais detalhadamente, tá? Vamos começar, então, pelos funtores categoriais, tá? Que são os C-functors. Eles projetam uma categoria e definem um espaço de categoria complementar, que ela vai chamar de CCS, tá? Como equivalente a uma classe de outra categoria. Além disso, o funtor categorial também pode se concatenar à projeção de outro funtor, desde que essa projeção seja equivalente ao espaço de categoria complementar. Daqui a pouco eu vou mostrar a árvore a árvore de uma palavra dentro dessa teoria da exoesqueletal, tá? Então, por exemplo, um funtor do tipo CN dentro do espaço de um V, tá? Que pode ser representado fonologicamente como são, mento, agem, e etc. em português. Ele projeta um nome, né? A categoria de nome, ela vai projetar um nome e vai definir o seu espaço de categoria complementar como equivalente à classe de verbo. É isso que esse CN e o Vzinho entre colchetes quer dizer, tá? Então, esse funtor, ele pode ter em seu CCS, tá? Que é o espaço de categoria complementar, uma raiz, que será equivalente a verbo, ou a um funtor que projeta um verbo, como, por exemplo, o funtor CV adjetivo, tá? Observe essas formações de categorização com as estruturas das palavras realization, tá? Realização, e formation, formação aqui no inglês, tá? Então, a gente tem aí essas duas estruturas de palavras, e o que a gente tem aqui é a projeção de um nome, né? Realization, e de um outro nome, formation, né? Que define aí um espaço categorial,
tá? Então, esse nome, ele vai projetar, tá, para dentro dele um verbo, tá? Realize. E dentro desse verbo, a gente tem aí um outro espaço categorial, que é o de adjetivo, real, tá? Da mesma forma, formation, né, ela restringe um espaço categorial para um verbo form, tá? Então, é mais ou menos isso que quer dizer essas formações aqui dentro da exoesqueletal. O que ela difere em relação à da morfologia distribuída? São as possibilidades de você ter um zero morfológico dentro dessas estruturas, tá? Na morfologia distribuída, o zero morfológico ele é absolutamente licenciado, enquanto que na exoesqueletal ele é bastante restrito, tá? Vocês vejam aí que a gente não tem um zero morfológico em nenhuma etapa da concatenação, mesmo em formation, né? Porque a gente poderia ter uma raiz form lá na morfologia distribuída, um verbalizador zero, né? Sim, e aí sim uma outra camada nominalizadora com association. Isso a gente não vê aqui, porque ela restringe pelos espaços categoriais, tá? Quanto às raízes ou listemas, como elas chamam, uma vez que devem ser encaixadas em uma estrutura, nunca recebem categoria, ou seja, a raiz é inserida no núcleo de categoria, mas ela mesma não se torna um item com categoria. Tá? A diferença entre as representações anteriores não é estrutural, mas sim a expressão do núcleo N, tá? De nome. Desse modo, conforme Borel, nor N, de nome, não assinala uma categoria à raiz form, que é, então, um terminal sintático que permanece sem categoria, já que a categoria está diretamente ligada ao núcleo funcional nome. Tá? Diante dessa argumentação, Borel propõe outra abordagem para a categorização das raízes. Nessa abordagem, as raízes têm categoria, não têm categoria por si mesmas, mas as suas categorias emergem em contexto de uma estrutura particular. E como resultado dessa estrutura, não há raízes como terminais sintáticos, ou seja, as raízes são sempre equivalentes a uma categoria definida pelo espaço categorial, tá? De um funtor categorial. E aí, eu acho que a gente pode passar para os funtores semânticos dessa teoria, tá? Desse modelo teórico de gramática. Os funtores semânticos, que, como eu disse, ela vai chamar de S-punctures, por sua vez, tem como função atribuir valores semânticos a um nó funcional sem valor semântico marcado dentro de projeções estendidas, tá? Esse XP aí. O modelo, ele entende a projeção estendida como um conjunto de segmentos, tá? Esse XP segments, que recebem valores dos funtores semânticos e coletivamente definem um espaço de categoria complementar particular. Vejamos um exemplo aí. Considere a seguinte notação: D, de determinante, tá? São os artigos, é um segmento de categoria estendida, semanticamente valorado por um funtor semântico como o, né, o artigo o, em português, por exemplo. Nessa notação, essa projeção estendida de nome, né, porque um determinante ele vai projetar um nome, né, é o conjunto de segmentos de uma projeção estendida que coletivamente define sua categoria complementar como equivalente a N. Tá? Então, o N ele vai ser uma categoria complementar do segmento determinante. E aí, as expressões nominais do tipo o menino forte e o céu azul exemplificam mais ou menos esse caso. Tá? A leitura semântica atribuída por esses funtores é puramente formal, ou seja, a teoria assume uma diferença entre a semântica dos itens funcionais e o conteúdo que as palavras vão ter. É assumido que o sistema computacional não tem por si só a função de criar conteúdo e também que não é afetado gramaticalmente por ele. E aí, tendo sido caracterizados seus principais elementos, podemos passar ao modelo exoesqueletal. Sendo assim, as estruturas sintáticas criadas a partir da junção desses elementos, elas são enviadas para a forma fonológica, a partir do spell out, que quer dizer pronuncie.
Após o spell-out, o mecanismo de busca enciclopédica é ativado e, assim, o conteúdo conceptual é combinado à estrutura criada. O conteúdo emerge após a representação fonológica. E aí o desenho do modelo ele é mais ou menos esse daí. A gente tem um sistema computacional, onde estão vocabulário formal, raízes e os mecanismos sintáticos que vão ser necessários para o processamento, para a derivação, para a formação de palavras, né? E também da estrutura argumental. E aí esse sistema computacional ele vai ser subdividido, né, entre o spell-out, que é a parte fonológica, e a interface intencional. Do lado aí, do spell-out, a gente vai ter a busca enciclopédica. Então, a busca enciclopédica, isso é interessante dentro dessa teoria, ela vai partir da fonologia, tá? Então, o significado final da palavra, ela só é dada depois que já existe o conteúdo fonológico. E aí, sim, esse conteúdo vai ser enviado para o sistema conceptual, tá? Isso também é uma ligeira diferença em relação ao modelo da morfologia distribuída que foi apresentado na outra aula sobre morfologia, tá? E aí, mais especificamente, pode-se dizer que o modelo possui uma lista, um ponto de acesso, tá? Onde existe um reservatório de unidades atômicas de conteúdo indivisível, conceptualmente e ou potencialmente convencionalizadas, chamado enciclopédia. Mediando a enciclopédia e as representações gramaticais está o mecanismo de busca, o N-Search, que a gente viu lá naquela parte do modelo, que estabelece correspondências entre determinados constituintes parentizados, pelo menos parcialmente explicitados, como veremos, com unidades de conteúdo da enciclopédia. E uma outra coisa importante que a gente deve ressaltar o conteúdo não composicional, um conteúdo atômico, que é o resultado de uma única busca enciclopédica bem-sucedida, que poderia ser igualmente associado com, por exemplo, gato, tá? O bichinho gato. Supostamente uma estrutura não ramificada, como também poderia ser associada com transformação, né? Que é uma palavra muito parecida que a gente viu lá naquelas árvores, ou naturalizar. Raízes, índices fonológicos podem ser um constituinte específico, parcialmente determinado, que está associado com conteúdo, mas, como tal, não tem qualquer tipo de conteúdo independente e não representa um domínio privilegiado para o pareamento de conteúdo. E aí, em relação à estrutura argumental, que a gente viu um pouco também na aula passada, ou seja, sobre a interação dos constituintes morfológicos e a estrutura sentencial, os modelos construcionistas têm a expectativa de que o conteúdo semântico de uma palavra seja proveniente das informações trazidas por sua estrutura sintática. Então, quando há divergência entre a estrutura sintática e a leitura semântica de um item, aparecem controvérsias teóricas a respeito da motivação para o surgimento dessa divergência. Exemplos de divergência entre sintaxe e semântica são as leituras idiomáticas, que a gente viu também na aula passada, né? E a ambiguidade semântica também é um outro caso, tá? Então, enquanto que a morfologia distribuída ela defende que os significados não recaem necessariamente sobre as palavras, como afirmam as propostas lexicalistas, em sua análise de expressões idiomáticas, por exemplo, propõe-se que o núcleo sintático voz, responsável pela agentividade desse sujeito, né, é o contexto sintático que limita a atribuição de significado idiomático. Já na exoesqueletal, a interpretação semântica de verbos com diferentes significados estão associados aos nós sintáticos da estrutura de evento. Então, a estrutura de evento, por sua vez, não é determinada pelas propriedades do item lexical. Isso a gente via muito lá nos modelos lexicalistas, né, provenientes da tradição chomskyana, mas pela relação entre os nós sintáticos e seus valores semânticos. O modelo segue a referência de templatos, né, que ela vai chamar de templates, que são estruturas sintáticas básicas, onde os nós terminais serão inseridos para, desta forma, a sintaxe limitar os significados possíveis. Logo, a interpretação de significados no construcionismo é a seguinte: parte-se da estrutura sintática, depois ela passa, depois
segue a estrutura de evento para aí sim a gente ter a interpretação dos argumentos que estão contidos nessa estrutura. Tá? E aí, diante desse quadro teórico, quais são as questões que podem surgir com a exoesqueletal e as relações com o ensino de língua portuguesa? Né? Qual é a relação entre a etimologia, por exemplo, de uma palavra que a gente vê bastante no ensino de educação básica e a análise dessa palavra no estágio atual da língua? O que está preservado e o que foi reanalisado no transcorrer das gerações que nos separam dos antepassados que falavam latim? E de que modo a nossa teoria da gramática guiará a descrição da mudança diacrônica na segmentação e nos significados das palavras, desde sua etapa do latim clássico até a etapa de língua portuguesa contemporânea? E aí, para a gente pensar um pouco sobre essas questões, vamos olhar os seguintes fenômenos morfológicos no português brasileiro: os particípios passados e os prefixos dentro da formação de palavras em língua portuguesa, tá? Então, como ocorrem esses fenômenos de reanálise, por exemplo, do latim e português? Né? Pode ocorrer, por exemplo, uma releitura a partir da sintetização da estrutura interna da palavra e a separação radical entre as peças abstratas da sintaxe e as peças com matéria-prima fonológica da morfologia. Essa releitura pode até mesmo ocorrer sem que aconteça uma correspondente modificação da leitura semântica da palavra como um todo. E aí, gerações sucessivas de falantes poderão reinterpretar de maneira ligeiramente diferente o recorte interno das palavras, sem que necessariamente ocorra uma alteração radical no significado das palavras. A longo prazo, porém, os novos recortes acabam resultando em uma divergência bastante grande entre dois estágios da história da língua. E aí, como é que a gente pode interpretar essa mudança? Como novos recortes ou apenas novas interpretações semânticas, né, sem que a gente tenha que reanalisar a estrutura morfológica de uma palavra? Né? Vamos, então, vamos observar uns exemplos de formação sincrônica de verbos a partir de nomes e adjetivo, como os exemplos que a gente está vendo aqui, antes da gente passar para a etapa diacrônica, tá? A gente pode ter aí no português verbos denominais, ou seja, verbos que se formam a partir de nomes, como fatura, faturar, rabisco, rabiscar, ladrilho, ladrilhar, escova, escovar. Né? E aí a gente tem essa estrutura aí, né? Uma estrutura que a gente pode recuperar lá da morfologia distribuída, porque ela é um pouco mais visual, né? A gente tem aí o nome fatura, né? E aí tem o verbo faturar, ou a gente pode fazer como a da exoesqueletal, em que a gente projeta aí uma categoria verbal e dentro dela uma raiz tipificada para nome, que é fatura, tá? E a gente tem esse espaço aí de categorização, tá? Da mesma forma, a gente tem fatura e faturada, e ambas estão querendo demonstrar a formação do verbo a partir de um nome, né? No caso de faturar, a partir de fatura. Só que esses verbos também eles podem ser formados a partir de adjetivos, que é o caso de moderno, modernizar, baixo, baixar, escuro, escurecer. Tá? E aí, da mesma forma, a gente tem aí a formação desses verbos a partir de adjetivos, né? Tanto na teoria da morfologia, no modelo da morfologia distribuída, quanto da exoesqueletal. Tá? Como sabemos, os particípios passados podem ser interpretados também como adjetivos. Isso a gente vê nas gramáticas escolares, né? Como é o caso de aceso, aberto, né? Dentre outros. E há verbos derivados de particípios passados, como há verbos derivados de adjetivos, né? A gente acabou de ver. No entanto, eu vou apresentar a vocês algo um pouco mais complexo, um verbo derivado de uma forma participial de um outro verbo. Tá? Então, observem aqui que eu vou daqui a pouco mostrar essa árvore. Tá? Esses três estágios compartilham a raiz, R, E,
ser, que a gente vai ver aqui, tá? E os três estágios coexistem sincronicamente, e esse é um ponto que é bastante importante, porque isso é raro que exista, tá? Então, a gente tem um verbo no português, que é o verbo receber, tá? Então, a gente tem esse verbo receber, que etimologicamente tem um prefixo re, né, que a gente pode ignorar, e a gente tem essa raiz etimológica aí, que é cap, né? E aí se forma o verbo receber, né? Aqui eu fiz uma árvore que projeta aí tanto uma questão diacrônica quanto sincrônica, que a gente vai ver que depois por que eu estou fazendo isso, tá? Então, a gente tem o verbo receber, tá? Esse verbo receber, etimologicamente, tem um particípio passado receptum, tá? E esse particípio passado, ele está presente, essa marca de particípio passado, que é esse T aí, ele está presente em palavras como receita, por exemplo, tá? E a partir de receita, na verdade, que é a partir, então, da forma participial desse verbo receber, a gente tem a formação de um outro verbo, tá? Receptar. E esses dois verbos, eles compartilham a mesma raiz etimológica, tá? Há um outro fenômeno importante aí, que é o da reanálise, então, de prefixos. Desculpa, aqui ainda tem uma outra coisa. Porque aquele exemplo é um exemplo de dois verbos que coexistem na etapa sincrônica da língua, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que difere um pouco do particípio passado daquele outro tipo, tá? Porque um dos estágios da formação de palavra ela vai desaparecer do português, tá? E é o que vai corresponder ao verbo formado pela raiz. Não sei se vocês lembram, eu falei do infectum, tá? Então, aqui, o que a gente tem, então, é o verbo miscere, do latim, tá? E a partir desse verbo existe um particípio passado, mixtum, que a gente tem aí como resquício no português a palavra misto, por exemplo, e a partir de misto a gente tem a formação do verbo misturar. O que difere essa formação etimológica ou histórica da formação anterior é que nessa aqui, a primeira etapa dele, o primeiro estágio, ele sai de uso no português, tá? E a gente só tem as duas outras etapas, tá? Que é a do misturar, tá? Já com a marca de particípio passado incorporada na formação dessa palavra. E também há como eu adiantei isso, né? Que a gente vai falar sobre dois tipos de reanálise, né? E aí eu já estava pulando aqui, desaparece uma etapa do português, né? Então há outro fenômeno importante de reanálise de palavras, que é o prefixo. E aí a formação de palavras com prefixo pode ser transparente, tá? Como essa daqui que a gente vê em amolecer a partir de mole, tá? Então, a gente tem aí não só a inserção de um prefixo, mas também de um verbalizador, né? Então, a gente tem aí um adjetivo que forma um verbo a partir não só da inserção de um sufixo verbalizador, mas também de um prefixo, tá? E engaiolar, tá? Que é formada a partir do nome gaiola, tá? Então, da mesma forma que a gente tem verbos denominais e deadjetivais, né, a partir de particípio passado, a gente vai ter também a reanálise de prefixos, tá? De verbos prefixados, tá? No português. Primeiro, eu estou mostrando aqui a formação de verbos com prefixos, sem reanálise ainda, né? E agora, exemplos em que o prefixo é reanalisado no português. Tá? Então, a gente tem o verbo decidir, que etimologicamente tem o prefixo de, mais a raiz do verbo caedere. Tá? Só que essa fronteira aí, ela fica esquecida e tudo se torna uma raiz, tá? Decidir. E aí a gente tem decidir no português dessa forma como vocês estão vendo, sem essa fronteira do prefixo realizada, tá? Mas essa é a pergunta.
que tipo de percepção que um falante tem, né? Que tipo de percepção do saber, aquele saber que a gente explorou na outra aula, que o professor Murilo também explorou, né? Aquele saber inconsciente, né? Até que ponto os falantes eles têm ou não essa percepção, né? E aí, para verificar essas fronteiras entre funtores gramaticais e a percepção de falantes nativos sobre as peças gramaticais, a gente montou um experimento, né? Eu vou mostrar para vocês, na verdade, nós montamos 2 experimentos de priming com decisão lexical, uma para os particípios e a outra para os prefixos, né? E a dos particípios passados, nós montamos esse experimento com 3 grupos, tá? Um grupo de morfologia regular e semântica regular também, isso é importante, do tipo desse par aí, jogado, jogar, tá? Que contrastava com pares de morfologia regular de particípio, mas sem qualquer tipo de priming significativo, tá? Que é cansado jogar. Não tem como cansado, de alguma forma, ser facilitador da palavra jogar em termos de percepção falante, tá? Em termos de derivação morfológica. Um outro grupo, que era o de morfologia irregular, tá? Então, pares do tipo admissão e admitir. Nesse caso, a gente tinha uma morfologia irregular, mas com uma semântica regular, tá? E contrastava com um par também de formas morfológicas irregulares, mas sem qualquer priming significativo, que era o tipo munição admitir. E, por último, nós tínhamos um grupo que nós chamamos de etimológico, com formas cuja relação ela se dava através da etimologia, tá? Mas existia ali um priming potencialmente significativo em termos semânticos, que é, por exemplo, conceituar e conceber. Tá? Que é o mesmo par, muito parecido com aquele par que eu mostrei para vocês, do receber, receptar, que eles tinham aí o particípio como formador do segundo verbo, tá? Para a gente ver aí qual é a percepção do particípio que as pessoas têm, tá? Que os falantes nativos têm. E essa forma, ela se contrastava com formas sem relação etimológica e sem priming significativo, que poderia ser qualquer coisa, tipo caminhar, conceber, tá? E aí, com os resultados que obtivemos, podemos dizer que a morfologia, e isso é bastante importante, ela facilita fortemente o reconhecimento de palavras, mesmo em palavras com morfologia irregular, que era aquele par do tipo admitir, admissão, tá? Essa facilitação de reconhecimento promovida pela morfologia vai diminuindo, né, conforme a gente vai chegando no que nós chamamos de priming etimológico, tá? Essa facilitação de reconhecimento através de dados etimológicos. Interessante foi que notar que houve progressão no tempo de acesso a essas palavras com um compartilhamento morfológico, embora o significado às vezes ficasse diluído nessa formação morfológica, né? Enfatizando, então, a força das propriedades morfológicas, né? Porque mesmo com o afastamento do significado, né, regular das palavras, a etimologia permanece forte o suficiente para fazer essa conexão entre palavras de um mesmo grupo morfológico. E aí, com o mesmo intuito, nós montamos um experimento para verificar as mesmas questões morfológicas com os prefixos. E aí, quando eu falo montamos, eu montei, alguma coisa assim, é porque esse é um trabalho que vocês podem verificar na minha dissertação de mestrado, tá? Foi isso que eu estudei na minha dissertação de mestrado. E aí nós montamos aí um experimento também de decisão lexical. Nós tivemos 60 pares de palavras experimentais, 60 pares de palavras extratoras, houve 20 palavras com prefixos de morfologia e semântica regulares, do tipo anular, nulo. Vocês percebem aí, né, que tem um prefixozinho que vai ajudar a formar o verbo anular a partir de nulo,
tá? 20 pares de palavras com prefixos e semântica irregulares, que é o tipo arrumar, rumo, no sentido de que será que arrumar é colocar alguma coisa no rumo? Ou se a semântica ela já ficou um pouco diluída aí e a gente não consegue mais perceber a contribuição regular do prefixo a partir de rumo para formar arrumar. Tá? E 20 pares de palavras com relações etimológicas do tipo preservar serviço. Tá? E aí nós tivemos 3 condições experimentais, portanto. Os resultados do experimento com os prefixos tiveram uma ligeira diferença em relação ao particípio passado com relação à morfologia, tá? A contribuição morfológica, a força das propriedades morfológicas nas palavras. Tá? Então, os tempos médios de decisão lexical permitem observar diferenças significativas entre morfologia, tá? Morfologia regular e semântica irregular, tá? Indicando que os prefixos com morfologia e semântica regular facilitaram os tempos de decisão dos targets, dos alvos, tá? As palavras que eram as palavras que deveriam ser chamadas pelaquela palavra priming com a qual ela compartilhava morfologia ou morfologia e semântica, tá? Comparando-os aos de morfologia sem semântica regular. Entre a morfologia com semântica regular e as etimológicas, também houve facilitação morfológica significativa estatisticamente. Entretanto, não houve diferença significativa entre as condições com semântica regular e irregular, na verdade, e etimológicas, tá? Ou seja, entre SI, o que chamamos de SI aqui nesse gráfico, e ET, tá? Observe-se finalmente que os tempos médios de semântica irregular são menores, embora não significativamente em relação às etimológicas, tá? Então, aqueles pares que eram do tipo arrumar, rumo, tá? Eles não tinham diferença significativa para aqueles que a gente chamou de etimológicos, tá? Que era preservar serviço. Tá? Isso é bastante interessante, esses resultados, na verdade, eles mostram que a carga semântica atribuída por prefixos tem uma contribuição semântica mais regular do que a que a gente viu nos particípios. Tá? Então, tem aí a presença dos prefixos como funtores categoriais e semânticos fortemente regulares. Tá? Que dão aí a possibilidade de reanálises ou não de peças. Tá? E agora, como a gente agrega, então, esses conhecimentos provenientes do conhecimento linguístico experimental nas salas de aula da educação básica, né? Em relação ao particípio, pode-se dizer que, né, quando a gente olha aí para as gramáticas tradicionais ou para os livros didáticos, não há uma abordagem gramatical propriamente. Há, no entanto, uma ênfase na sua participação na formação de passivas, né, e em seu conteúdo adjetivar a informação a partir de verbos. Isso há, de fato, né? Mas não há, por exemplo, uma abordagem da sua formação morfológica e sua participação na derivação nominal, como no par admissão, admitir, ainda que tenhamos observado que os falantes possuem este conhecimento. Né? Então, a gente está jogando fora aí uma possibilidade de a gente colocar os falantes como participantes ativos aí da própria formação. Né? E aí, com a teoria linguística, a gente pode ajudar a avançar como, né? Então, em pares de nomes, verbos aparentemente irregulares no português, podemos resgatar a regularidade de particípios, nomes e verbos, chamando a atenção para o fato de existirem 2 raízes, por exemplo, disponíveis para a formação de nomes e adjetivos, do infectum e do perfectum. Né? Dessa maneira, a memória morfológica, sendo a mais forte na formação, como nós vimos lá, que ela é, na verdade, preservada, né? Economiza processamentos desnecessários, né? Na formação de palavras e, portanto, como que a gente vai analisar isso nas salas de aula. Né? E aí, quanto aos prefixos, a gente percebe uma abordagem com ênfase no significado nas escolas. Os experimentos mostram a ineficiência
dessa etapa? Devido às reanálises da fronteira, da fronteira entre o prefixo e suas raízes, como rumo e arrumar. Né? Então, às vezes, é desnecessário a gente ficar resgatando prefixos onde eles já foram reanalisados, eles não existem mais na mente dos falantes. E é necessário que a gente saiba disso, para saber no que a gente pode mexer. Né? Além disso, como identificar significados de prefixos etimologicamente diferentes, mas que a fonologia ofusca, né? Em adutora ou abdutora, né? A gente, quando está lá na academia, a gente vê lá as cadeiras abdutora e adutora, e às vezes a gente não sabe o que faz com aquelas cadeiras, né? Se a gente soubesse o significado regular de ad e o significado regular de ab, que é o de afastamento, e o de ad, que é o de aproximação, talvez a gente soubesse colocar as pernas no lugar certo ali na cadeira, né? Então, isso quer dizer, na verdade, que essas fronteiras aí entre o ab e o ad, ela não está mais clara no português, né? Essa diferença, na verdade, ela foi imiscuída pela fonologia, a gente não faz mais diferença entre ab e ad, eles são um A, simplesmente, tá? Na escola também a gente observa uma abordagem em termos de sua precedência etimológica, né? Existem quadros na gramática tradicional dizendo que tal prefixo vem da gramática grega, tal prefixo vem da gramática latina, e isso pouco tem a ver com a gramática do português. Na verdade, o que a gente tem que analisar é quais são os prefixos que estão vivos ainda dentro da gramática do português, né? E quais são seus valores semânticos regulares, né? A gente viu que alguns, por força da fonologia ou pela semântica, já foram reanalisados aí dentro da palavra, eles não existem mais, né? As fronteiras, elas foram restabelecidas, né? Então, como que a gente vai, por exemplo, dizer que é possível que a gente diga que dentro de preservar, que vem de serviço, tem o prefixo pre, será que a gente pode dizer isso? Né? Então, quais são aí? Então, o que a exoesqueletal pode trazer para a gente em termos de contribuição para a educação básica é que ela facilita a relação de conhecimento linguístico e enciclopédico nos estudos morfológicos nas escolas, né? A partir do quê? A partir da proposição de que cada língua, por exemplo, corresponde a um sistema. Tá? Então, não adianta a gente pegar lá a gramática grega, gramática latina, né, e transpor para a gramática do português, como se essas coisas já não tivessem sido, através de muitas gerações, já refeita. Né? O que pode ser útil para desvincular supostas famílias morfológicas decorrentes apenas de parentesco histórico. Né? Então, a gente precisa refazer essas fronteiras do que é um conhecimento histórico dessa língua e o que é o conhecimento da língua, o conhecimento linguístico e o conhecimento enciclopédico dessa língua. E 2, que novas fronteiras ocorrem no decorrer da derivação sem que haja necessidade de propor reanálises morfológicas. Isso economiza o sistema linguístico. Tá? No momento em que a gente não precisa o tempo todo fazer reanálises estruturais, como a gente viu que a gente fazia muito na morfologia distribuída, com a exoesqueletal a gente pode fazer essas buscas semânticas no decorrer da derivação, sem que a gente precise, na verdade, fazer reanálises morfológicas. Tá? Mas como é que a gente vai fazer em termos de reanálise de arrumar rumo? Né? A gente vê ali a morfologia um pouco mais enfraquecida devido a série semântica aí que a gente tem, né? Mas ainda a gente continua observando aí a palavra rumo dentro de arrumar, muitas vezes, né? E aí, quando dizem para a gente, e a escola pode ser esse meio, né? A gente consegue recuperar aí, então, a morfologia dessa palavra, tá? Então, foi isso que eu quis mostrar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil de alguma forma. As principais referências que eu utilizei para formatar essa aula foram essas aí. Fora a minha dissertação, que eu não coloquei, mas eu coloquei só as questões teóricas aí, os principais autores dessas teorias construcionistas. Tchau.